Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a semeadura das culturas de primeira safra e avança por todo o país. Vamos falar sobre exportações de carne suína e também de carne de frango in natura, agora no mês de outubro. Vamos comentar também sobre o valor bruto da produção agropecuária, o VBP. E vamos falar sobre o embargo chinês à carne bovina brasileira. E, é claro, vamos falar sobre pastagens. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os mercados das carnes suína e também de frango. As exportações dessas duas carnes, in natura, agora no mês de outubro desse ano, apresentaram altas nos volumes mensais de 23,5% e 14,6%, quando comparado a outubro do ano passado. Já em relação aos preços, em dólares de exportação, os três produtos tiveram ganhos significativos nas cotações frente ao período de 2020, sendo a carne bovina in natura quase 20%, carne de frango 13,8% e a carne suína 5,8%. No complexo sucro energético, os três principais produtos apresentaram quedas nos montantes embarcados, tanto no comparativo mensal quanto nos volumes acumulados devido à quebra de produção nos canaviais dessa safra na região Centro-Sul. As reduções acumuladas do açúcar bruto foram 7,8% e do açúcar refinado de 16,2% e no etanol 20,6%. No tocante aos preços em dólares, o destaque para o açúcar bruto, com valorização de quase 23% em outubro contra outubro do ano passado e aumento de 18,5% no comparativo anual. As exportações de milho no acumulado do ano continuam menores em 41,3% quando comparado com 2020, porém com preços 21% maiores. Já na comparação entre outubro desse ano com o mesmo outubro do ano anterior, a redução no volume exportado foi 3 vezes inferior ao total exportado no mês de outubro do ano passado. Em contrapartida, o volume de algodão, mesmo caindo no embarque de outubro 15,5% contra outubro do ano passado, ainda representa uma alta de 13% no acumulado e com valorização dos preços em dólar em 3,3%. E por fim, o café verde, que também exportou volume menor no último mês, em 16%, contra outubro do ano passado, ainda continua com variação positiva no total acumulado em 3% quando comparado com o ano de 2020. E agora eu vou comentar sobre o valor bruto da produção agropecuária, o VBP. O valor bruto da produção agropecuária, agora neste ano, 2021, está estimado em 1,119 bilhões de reais, 9,9% maior em comparação ao ano passado, que foi de 1,19 bilhões de reais. O valor foi calculado com base nas informações de outubro e, de acordo com o levantamento da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, as lavouras cresceram 11% e a pecuária 6,2%. As lavouras representam 68% do valor total e a pecuária representa 32%. Na agricultura, os produtos com melhor desempenho são algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, milho e soja, que juntos somam 87% do VBP das lavouras. Agora, o que chama a atenção é o avanço do grupo de produtos composto por algodão, café, milho, soja e trigo, que apresentam neste ano o maior valor do VBP desde 1989, ou seja, em mais de 3 décadas. Já os produtos com queda são
amendoim, banana, batata inglesa, feijão, laranja e mandioca. No setor pecuário, os setores de carne bovina e frango foram os que mais apresentaram crescimento em razão dos bons resultados no mercado interno e nas exportações. Até outubro, as vendas externas de carne bovina resultaram em um faturamento de 16,8 bilhões de dólares. A carne de frango, 6,2 bilhões de dólares. Suínos e ovos apresentaram redução do VBP no desempenho por estados. Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul lideram o VBP desse ano. Os 5 respondem por 62,6% do VBP geral. Santa Catarina, Bahia e Pará também têm bom desempenho. Em relação ao prognóstico para o próximo ano, as regiões produtoras devem ter normalidade, condições climáticas favoráveis e preços atrativos. A estimativa é de 1,169 bilhões de reais, 4,4% acima do valor projetado para este ano. E agora eu vou conversar com Lázara Glenda Sinigalha Evaristo. A Glenda, como é conhecida, ela é zootecnista e ela é gerente comercial da Valoura. E nós vamos falar sobre as pastagens no Brasil. Lázara Glenda Sinigalha Evaristo, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia, tá tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado a vocês pelo convite, muito bom estar com vocês. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Ô Glenda, posso te chamar de Glenda, né? Pode, fica à vontade. Então tá bom. Glenda, me diga uma coisa. A empresa Valoura, assim, para dar uma visão geral, o que a empresa Valoura faz? Nós da Valoura, nós entregamos valor, por isso o nome Valoura, nas propriedades rurais. Nós trabalhamos de uma forma diferenciada. Nós não somos uma empresa de consultoria, mas sim uma empresa que agrega valor dentro das propriedades rurais. Então, esse é o nosso objetivo dentro da fazenda. De um modo, com as tecnologias, com as ferramentas novas que surgiram e vieram agregar valor a isso. Então, a Valoura, há 3 anos atrás, se dispôs a fazer esse trabalho dentro das propriedades rurais no Brasil. E como é que vocês agregam valores às propriedades rurais? Algo muito importante que está precisando. A Valoura ela é especialista em perfil de solo e nutrição de planta. Então, a gente entende que cada propriedade é preciso avaliar de uma forma específica, individual. Então, a gente faz uma análise individual de cada fazenda, específica, com cada detalhezinho, para que a gente consiga absorver e produzir o máximo possível dentro daquela propriedade. Então, para mim entregar o melhor resultado, eu preciso identificar cada propriedade individual. Então, isso é feito em cada uma. Por isso que a gente agrega valor dentro de cada propriedade. Eu não consigo fazer o mesmo em todas as fazendas. Então, nós, a equipe Valoura, tem várias pessoas no Brasil que atuam dentro da Valoura e a gente leva essas pessoas dentro da fazenda e cada uma vai fazer um trabalho específico. Um dos nossos RTV vai lá, vai avaliar a fazenda e vai falar, nessa fazenda a gente precisa trabalhar dessa forma para a gente chegar nessa produção. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa entender o objetivo do produtor rural também. Porque não adianta o que nós queremos, é o que o produtor deseja fazer e que tempo que ele quer fazer isso. Então, isso é agregar valor. Não é o que nós queremos, é o que realmente o produtor quer fazer. Entendi. É um trabalho totalmente diferenciado. Confesso a você que eu já estou dentro do agro há mais de 30 anos e é a primeira vez que eu vejo e ouço uma empresa fazendo esse tipo de trabalho, que é justamente o que precisa ser feito. Porque mesmo que uma fazenda tenha como a cerca, como divisa, a realidade de uma é diferente da realidade da outra. Não adianta a gente querer falar, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É uma cabeça diferente, é um objetivo diferente, apesar que os dois podem estar mexendo com gado de corte, entendeu? Entregar um boi gordo para o frigorífico, mas os objetivos, as coisas
para andar de uma é diferente da outra. Então, interessante esse trabalho que vocês... E vocês atendem em nível nacional? Hoje a gente está focalizado no Mato Grosso, Rondônia, tem um representante em Roraima e Goiás. Hoje a gente está nesses estados. A gente pretende atuar o Brasil inteiro, mas hoje a gente não tem uma equipe técnica pronta para tudo isso. A gente está crescendo gradualmente. Bom, pelos estados que você falou, provavelmente a Valora está mais enfronhada em pastagens, correto? A gente atua na parte de lavoura e na parte de pastagem. Então, a gente tem uma equipe da lavoura e uma equipe da pastagem. O que a gente conseguiu identificar nesses anos de Valora? Que a forma mais barata de produzir carne é cuidando do pasto. E os produtores rurais, os pecuaristas, eles não têm a visão de lavoureiro. Eles não conseguem enxergar o pasto como uma lavoura. Então, e isso é a forma mais barata de tratar um animal. Então, realmente, a gente quer mostrar isso para o produtor, não fazendo alto investimento, mas sim cuidando daquilo que ele tem de mais valioso dentro da fazenda. Bom, Glenda, eu confesso a você que eu não vi o tempo passar. Francamente, não vi. E já estão dando sinal aqui que tá estourando o nosso tempo. Eu gostaria... E já vou deixar o convite aqui no ar. Eu quero te ligar o mais rápido possível para a gente voltar a conversar sobre esse tema, porque eu achei um tema altamente interessante, essa agregação de valores que vocês estão fazendo em propriedades rurais. Pode ser? Opa, tranquilo. Será um maior prazer. Eu acho que a gente precisa levar mais isso para a pecuária. Sim. A gente precisa enxergar o pasto como uma lavoura. Vai ser um maior prazer. Tranquilamente, concordo com você. Glenda, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado pela sua participação. E nós vamos entrar em contato para você voltar mais vezes aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, o prazer é todo meu. Muito bom estar com vocês e poder levar informação para todo o nível brasileiro. Muito obrigado. Um abraço. Abraço todo mundo. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o embargo chinês à carne bovina e vamos falar também sobre um tema muito interessante, meio ambiente. É um minuto só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. A força econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa pra você. Programa Mães de Goiás concede auxílio mensal de R$ 250 para mães em vulnerabilidade. Governo lança programa que amplia a segurança alimentar a famílias vulneráveis. Governo vai distribuir absorventes para mulheres em vulnerabilidade e estudantes da rede pública. Governo cria bolsa estudo de R$ 100 para estudantes do ensino médio. Goiás abre 5.000 vagas para programa Aprendiz do Futuro. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. Lumagem, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Carta aberta de mãe para mãe.
Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet, nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Não deixe a fome espantar a esperança das nossas crianças. A solidariedade é um gesto de amor ao próximo e você pode fazer a sua parte. Vamos realizar juntos os sonhos de milhares de crianças e adolescentes? A nossa proposta sempre foi arrecadar brinquedos e realizar sonhos. Mas esse ano, devido à pandemia, a gente também vai estar arrecadando alimentos não perecíveis. E você pode estar fazendo essa doação em qualquer posto de arrecadação. Participe dessa campanha, faça a sua parte, nos ajude a transformar essas doações em esperança para milhares de crianças. Procure um dos pontos de coleta e faça a sua doação. Campanha Natal dos Sonhos. Apoio TV Serra Dourada e Rádio 99,5 FM. De segunda a sexta, após o The Noite Day, Operação Mesquita. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás. A maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre o embargo chinês à carne bovina brasileira. Um dos desdobramentos do embargo chinês à carne bovina brasileira poderá ser a redução dos preços da proteína no mercado interno, justamente agora nas festas de fim de ano, quando o consumo tende a aumentar. Mas se, por um lado, a queda poderia ser considerada um presente de Natal, aos consumidores brasileiros, por outro lado, ela não significa necessariamente mesa mais farta em dezembro, já que, afinal, o desemprego está alto e o poder aquisitivo das famílias lá embaixo. Após mais de 2 meses de embargo chinês à carne brasileira, os estoques dos frigoríficos já passam de 100 mil toneladas. Isso de acordo com o levantamento das Safras e Mercado. Se esse produto for liberado no mercado interno, a tendência é que os preços da carne bovina caiam e puxem com eles os das proteínas suína e também de frango. Pelo menos é o que aponta o Fernando Iglesias, que é analista de mercado da consultoria Safras e Mercado. Segundo ele, do ponto de vista da indústria, o mais inteligente seria liberar o estoque no último bimestre, quando, por causa do pagamento do 13º salário, a demanda sobe. Caso os frigoríficos segurem os estoques por mais tempo e a China continue fora das compras.
ofertar o produto no primeiro bimestre poderia derrubar as cotações. É, verdade. E agora eu vou conversar com a doutora Cleonice Borges de Souza. A doutora Cleonice, ela é doutora em Ciências Ambientais, docente no programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre a importância dos sistemas agroflorestais para a produção de alimentos e também para o meio ambiente. Doutora Cleonice, muito bom dia, mais uma vez, obrigado. É um prazer enorme tê-la aqui no nosso programa. Tá tudo bem? Oi, Toninho, bom dia, tudo bem? A satisfação é sempre minha estar aqui com você, tudo ótimo. Pois é, parece que nós tivemos aí, parece não, tivemos a COP26, lá em Glasgow, discursos bonitos, muita pompa e circunstância, mas não sei não, viu? Acho que foi mais falatório, né? Mas as mudanças começam a partir da vontade política. Então, nós vamos analisar que, ainda que as circunstâncias globais, em termos de aquecimento, elas mostrem uma perspectiva muito desajustada, principalmente para as questões de produção e vivência das pessoas, negociações estabelecidas nesses cenários, elas são muito importantes para poder direcionar o que as nações poderão fazer. O que a sociedade precisa fazer. Pelo menos foi um choquezinho, né? Não, melhor, ajuda a refletir. Ajuda, né? Dá para refletir. Agora, depende também da vontade do povo lá, né? Dos grandes, né? Dos grandes. Pois é. Mas também há situações que os pequenos podem começar a implementar. Pode. Então, nesse sentido, o sistema agroflorestal, ele se mostra em uma alternativa bastante interessante, uma vez que faz a produção de alimentos consorciada, em conjunto, em parceria com a produção de madeira. E, além disso, dentro dessa produção de alimentos, é possível nós termos numa mesma área diversas cultivares. Sim. Então, nós vamos ter produtos de ciclo curto, que permite uma renda mais rápida. Nós vamos ter produtos aí, produções de ciclo médio e produções que vão demorar um pouco mais, como algumas frutíferas, algumas árvores para a produção madeireira. Então, nesse sentido, esse sistema, ele mostra ser uma alternativa muito interessante para a agricultura familiar, uma vez que ele vai permitir, inclusive, redução de custo. Porque esse sistema agroflorestal, ele trabalha otimizando de forma sustentável os próprios recursos ambientais. Então, nós vamos entrar, de acordo com cada ecossistema, com cada bioma, plantas características daquela região. Então, nós temos aqui para a região do Cerrado, semiárido, Mata Atlântica. Para cada tipo de bioma, pegando a realidade brasileira, nós vamos entrar com plantas daquela região. Entraremos aí com as plantas de ciclo curto, que vão permitir uma produção, uma comercialização e uma rentabilidade mais rápida para esse produtor. Ao mesmo tempo que as plantas que são de ciclo médio ou longo vão se desenvolvendo. Uma das possibilidades de melhorar, e aí é onde entra a questão ambiental, é que nada se desperdiça dentro desse processo de plantio. Então, todas as palhadas, todas as folhas, galhos, se planta o feijão, essas cascas de feijão, elas precisam retornar ali para aquela área, fazendo com que o solo ele tenha uma cobertura, fique menos exposto ao sol, às ventanias, ele fica mais protegido. Com isso, melhora a sua capacidade de fertilidade. Mas, doutora Cleonice, é óbvio que isso aí funciona e já tem algumas pessoas fazendo e com relativo sucesso. Agora, precisa trabalhar todo mundo em conjunto, né? Precisa ter governo, precisa ter lá assistência técnica, as próprias empresas privadas, a parte da educação, né? Precisa estar todo mundo envolvido. Exatamente. Porque se envolver, se juntar todo mundo, pode ter certeza absoluta, ninguém segura esse país. E o pequeno e médio produtor tem condições tranquila de crescer e aumentar muito a sua renda, não tem? Tem, e aí onde entra o que você coloca, que é extremamente importante. Nós precisamos que hajam políticas públicas que viabilizem que essas ações aconteçam. Então, nós precisamos levar a esse produtor, principalmente ao agricultor familiar,
essa assistência técnica, que tem que receber essa qualificação. Que nós não temos, né? Nós precisamos qualificá-los no sentido de ter essa perspectiva de complexidade, de integração, de interdisciplinaridade, do trabalho em conjunto. E que essa assistência, além do quesito técnico, que é como produzir, ensinar onde que está esse mercado, como chegar a esse mercado. Então, essa forma de produção agrofloresta ou sistema agroflorestal também, como é definido, ela precisa de uma assistência técnica que oriente quais seriam os tipos de cultivares específicos, o distanciamento, o tipo de corretivo de solo, até que o solo se regenere por si só, para que essa produção ela seja qualificada. Mas também ensinar esse produtor a gerir, olhando o mercado. Dizer, se eu vou trabalhar com plantas medicinais, com plantas aromáticas, com a parte de frutíferas, onde que está esse mercado? Pois é, a senhora está comentando aí, eu estou pensando aqui. Saiu um trabalho agora, se não me falha a memória, 2020 ou 2019, feito pela FAPESP, onde ela mostrou. O que eu quero dizer é o seguinte, que principalmente políticos acham, não, isso é um absurdo, nós temos que fazer obra para o povo ver. Só que tem um pequeno detalhe. Cada R$1 investido em tecnologia, em produção, aumento de produtividade, retorna 12 reais. A senhora estava falando aqui, eu estava vagando e falando, caramba. Então, se a gente investir, pode ter certeza absoluta, você pode gastar 5, mas volta 20. E é isso que nós temos que ver. Nós vamos gerar emprego, nós vamos acabar com, basicamente acabar com a miséria. Nós não podemos viver num país onde nós temos 14, 15, talvez até mais de 20 milhões de pessoas numa situação deprimente. Não podemos continuar. E com tanta terra sobrando. Então, uma perspectiva como essa, ela começa a fazer inserção de pessoas que normalmente estão exclusas do processo de produção, não tem tecnologia muito apropriada. Então, o sistema agroflorestal ele vem ao encontro de garantir a segurança alimentar, se não para outras pessoas, mas pelo menos para o núcleo familiar. E melhora as condições ambientais. Com o plantio de árvores, nós começamos a produzir água. E aí, como você comentou, nós temos várias ações no sentido, em vários biomas, com êxito, e principalmente com um processo de reconversão. Áreas degradadas, áreas já em início de desertificação, com nascentes já abandonadas, que foram revitalizadas. Então, nós temos essa possibilidade de produzir alimentos, melhorar as condições ambientais, produzir água, porque se nós não começarmos um processo de mudança do que está posto, o processo de produção agrícola ele vai ser seriamente comprometido pela falta de água. Já está sendo, né? Mas a tendência vai ser piorar. Eu sempre digo o seguinte, a natureza ela vem falando, cuidado, trata com carinho porque a coisa pode complicar. Todo mundo lembra do ano passado e talvez alguns anos anteriores. Então, o que a senhora está dizendo é viável, é possível, basta vontade. Senta, nós temos gente altamente capacitada para resolver qualquer problema desse daí. Tem o pessoal da Universidade Federal, tem outros órgãos aí, tem empresas privadas, enfim. Se quiser fazer, se quiser mexer o doce, tem jeito. Doutora Cleonice, mais uma vez, obrigado pela sua presença, tá? Foi ótima essa conversa nossa, sabe disso que eu adoro esse tema. E até a próxima. Agradeço mais uma vez. Outras vezes virão. Se Deus quiser. Traremos assuntos tão interessantes como esse, Toninho. Falou. Minha querida, muito obrigado e bom dia. Um bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Normal é uma pura ilusão. O que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 5 da tarde, tem Barcelona e Benfica, pela Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.